Art. 245. Ao servidor que exerce função específica de controle externo, quando credenciado pelo presidente do tribunal, ou por delegação deste, pelos dirigentes das unidades técnicas da Secretaria para desempenhar funções de fiscalização, são asseguradas as seguintes prerrogativas: e livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do tribunal. Segunda, acesso a todos os processos, documentos e informações necessários à realização de seu trabalho, mesmo a sistemas eletrônicos de processamento de dados, que não poderão ser sonegados sob qualquer pretexto. Terceira, competência para requerer, por escrito, aos responsáveis pelos órgãos e entidades, os documentos e informações desejados, fixando prazo razoável para atendimento. Portanto, não é todo servidor que terá o livre ingresso aos órgãos jurisdicionados. Aqueles que exercem atividade administrativa não gozam dessa prerrogativa, que é prevista somente para quem exerce função específica de controle externo, atividade finalística. Art. 71. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: e ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Isso está desatualizado, já que a S 122/2022 aumentou a idade para 70 anos. Segunda, idoneidade moral e reputação ilibada. Terceira, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Quarta, contar mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Os notórios conhecimentos e os 10 anos de experiência são requisitos cumulativos. Em regra, a deliberação sobre representações é competência das câmaras, que artigo 17, quarta, não importando contra quem a representação é formulada. Acrescentasse que a representação de equipe de fiscalização é deliberada pelo plenário, e artigo 15, IL. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, e sucedê-lo no caso de vaga, quando a vacância ocorrer dentro dos 60 dias anteriores ao término do mandato, e artigo 31, IC/C artigo 24, segundo. Portanto, o prazo é de 60 dias e não de 90. Cada Câmara compõe-se de 4 ministros indicados pelo presidente do tribunal na primeira sessão ordinária de cada ano, que artigo 11 caput. Lembrando ainda que o ministro substituto atua em caráter permanente, junto à Câmara para a qual for designado pelo presidente do tribunal e que funciona junto a cada Câmara um representante do Ministério Público. Por fim, é permitida a permuta ou remoção voluntária de ministros de uma para outra Câmara com anuência do plenário, tendo preferência ao mais antigo, que artigo 11 primeiro, segundo e terceiro. Na ausência do presidente do TCU, a presidência do tribunal poderá ser exercida pelo ministro mais antigo em exercício no cargo. O presidente, em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, será substituído pelo vice-presidente e artigo 8º, caput. Contudo, na ausência ou impedimento do vice-presidente, o presidente será substituído pelo ministro mais antigo em exercício no cargo, e artigo 8º primeiro. Logo, podemos dizer que na ausência do presidente do TCU, a presidência do tribunal poderá, no sentido de que há alguma chance, ser exercida pelo ministro mais antigo em exercício no cargo. Daí a correção da questão. Os ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, não tendo tempo mínimo de exercício do cargo, conforme Constituição Federal. Art. 73 3 graus. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Esses interpretações conferidas ao TCU.
Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação. É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. Para fins de qualificação econômico-financeira, a administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços. É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, para efeito de habilitação em licitação. O vice-presidente do TCU exerce as funções de presidente de uma das câmaras, RI, TCU, artigo 31 segunda, e não das duas concomitantemente. O auditor, quando não convocado para substituir ministros, presidirá a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do plenário ou da Câmara para a qual estiver designado. Não é o auditor que decide. A decisão sobre o processo não é monocrática, mas sim colegiada. As decisões dos TCS devem incidir sobre o mérito da gestão financeira, orçamentária, patrimonial, contábil e operacional do poder público, sem, no entanto, tratar dos direitos subjetivos dos agentes estatais e das demais pessoas envolvidas nos processos de contas. Compete à primeira e à segunda câmaras deliberar sobre processos de prestação e tomada de contas, inclusive especial, RI, TCU, artigo 17 e a expressão já instruído refere-se à instrução preparada nas unidades técnicas do tribunal pelos AUFC, com base na qual os colegiados decidem. Cumpre ainda lembrar que no caso das contas apresentadas pelo Presidente da República, contas de governo, a competência para deliberar é privativa do plenário, RI, TCU, artigo 15 e a em decorrência do princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, o julgamento das contas pelos tribunais de contas somente fazem coisa julgada formal, razão pela qual podem ser revistas e anuladas, não modificadas, pelo Poder Judiciário. Não é necessário ser advogado para ser procurador perante o TCU, mas para retirar processo das dependências do TCU, só por intermédio de advogado, nos termos do artigo 165 do RI, TCU. Compete privativamente ao plenário e não às câmaras deliberar a respeito de todo pedido de informação ou solicitação sobre matéria da competência do tribunal que lhe seja endereçado pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, ou por suas comissões, RI, TCU, artigo 15 e b.